Fala galera, Delta aqui, trazendo para vocês mais uma aula a respeito de programação em Python. Nesta aula do nosso curso nós vamos começar a trabalhar com estrutura de dados, que nada mais são que dicionários, tuplas e listas. Vamos estar começando a abordar nesta aula somente conteúdo de dicionários e nas próximas aulas estaremos abordando tuplas e listas. Pessoal, não se esqueça então de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para você não perder nada que vai sair daqui, porque sempre tem esse conteúdo diferenciado, conteúdo de qualidade. Tem outros materiais de programação no YouTube? Claro que tem, mas tem algum material de programação com Delta? É só aqui nesse canal. Então eu peço para vocês que fiquem ligados, antenados, não esquece de deixar seu joinha. Sem mais demoras, vamos para a aula! Nessa aula de hoje nós vamos começar então a trabalhar com estrutura de dados, que são os dicionários, tuplas e listas. Arrays também podem ser falados para se referir a listas. Se talvez você escute a palavra array, que também seria um vetor, pode estar se referindo a uma lista, mas eles não são a mesma coisa, que eu não vou explicar em detalhes isso, mas é só para você saber que às vezes uma pessoa está falando, um array é isso e aquilo, pode estar se referindo a uma lista, que nós vamos ver que arrays tem na biblioteca NumPy mais à frente do nosso curso. Dicionários são usados quando temos um conjunto de dados relacionados a outros. Podemos inicialmente criar um dicionário vazio. Dicionários são indicados por essas chaves aqui. No caso, qual seria a sintaxe para mim criar um dicionário? Se eu, por exemplo, quero criar delta dicionário, então eu coloco esse sinal de atribuição e atribuo dict e abre parênteses para mim criar um dicionário. Note que aqui eu falei de chaves, mas isso é outra maneira de você estar criando um dicionário. Assim como você tem esta maneira, você pode estar criando um dicionário, por exemplo, esse mesmo dicionário aqui, delta dicionário, você poderia estar criando ele, atribuindo igual e colocando entre chaves. Isso seria um dicionário vazio. Mas talvez você pergunte, mas o que eu faço com um dicionário? O que é um dicionário? Como o próprio nome já diz, se você imagina um dicionário de língua portuguesa, um dicionário para traduzir alguma coisa, você imagina que tem alguma coisa, por exemplo, uma palavra, e do lado o seu significado associado, alguma informação que está associada àquela palavra. Aqui então vamos ver qual que é, inicialmente, o tipo desses dicionários. Vamos começar a compilar nosso código, vou deixar isso daqui apenas como um comentário aqui, que é uma maneira alternativa de criar um dicionário. Vou criar meu dicionário dessa maneira. E agora vamos ver qual que é por exemplo, aqui se eu dou print delta dicionário, ele vai aparecer apenas as chaves porque o nosso dicionário está vazio. Então, quando eu dou essa linha de código, executo ela, nada mais é do que eu criar um dicionário vazio. Vamos ver agora qual que é o tipo, o type no caso aqui, como nós já aprendemos anteriormente. Type delta dicionário. Então ele está na classe de dicionários, então dict no caso de dicionários. Aqui que nós já demos print no dicionário para mostrar que ele está vazio. Vamos então agora inserir um elemento nesse dicionário. O que eu poderia inserir? Aqui, uma das maneiras de eu inserir algum elemento em um dicionário é eu colocar delta dicionário, abrir, no caso, esses colchetes, e colocar aqui, entre aspas, simples ou aspas dupla, alguma coisa aqui, por exemplo, nome, mas também eu poderia colocar, além de colocar uma string, no caso, aspas simples ou aspas duplas, eu poderia colocar um número qualquer aqui, por exemplo, que também daria certo. Uma coisa que eu falo para vocês é que você não pode colocar aqui, no caso, esse daqui, o nome de uma variável. Tem que ser ou uma string ou um número, por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui o que acontece? Eu estou criando um nome e estou atribuindo a ele delta, no caso, então, nome, no meu caso, delta. E vou dar print aqui. O que vai acontecer? Vai aparecer. Olha, note que aqui nós tínhamos o nosso dicionário vazio, agora aqui já mudou o nosso dicionário. Temos nome, delta. Agora eu quero adicionar outro elemento nesse dicionário. O que eu faço? Coloquei de novo delta dicionário, abro chaves, no caso coloco aqui com aspas simples uma string, sobrenome e atribuo dir aqui, no caso entre aspas duplas. Vamos dar um print agora para nós vermos o que tem nesse dicionário. Além do nome, note que quando eu coloquei nome, está associado delta. Quando eu coloquei sobrenome, dir aqui. Percebam que
Agora, então, meu dicionário tem 2 elementos. Não sei se vocês já estão conseguindo notar para que serve o dicionário, mas serve para você guardar informações, que no caso elas são relacionadas umas com as outras. Por exemplo, eu coloquei aqui nome. Ele dá depois dos 2 pontos, aparece delta. Sobrenome, de Dirac. Agora eu quero acrescentar uma outra informação. Delta dicionário. Abro chaves novamente e coloco aqui, entre aspas simples, idade. Note agora que eu não estou colocando uma string do lado, mas sim um número, atribuindo a essa idade um número, no caso 20, no caso referindo a 20 anos. Notem agora como que está nosso dicionário. Ele acrescentou mais essa informação, no caso eu coloco uma informação que está correlacionada com aquele nome. Por exemplo, agora, se eu quiser, no caso, eu quero dar um print no delta dicionário, em qual parte eu quero dar um print? Eu quero dar um print na idade, para nós vermos aí o que está armazenado na idade. Note que aqui deu errado, aqui ó, é até bom que deu errado, por quê? Aqui como que eu defini a idade? Com aspas simples. No caso, então, eu tenho que colocar aspas simples e vamos dar um print idade, no caso 20, que é o que nós tínhamos digitado aqui e visto aqui anteriormente. Vamos ver agora um outro exemplo de dicionário, como criar ele. Delta contatos. Estou criando uma lista de contatos minhas, uma lista de contatos pessoais. Vamos ver colocar alguns números. Eu estou atribuindo. Aqui é indicado por essas chaves. No caso, delta contatos é indicado por essas chaves. Abre aqui e fecha aqui. Ou seja, tudo que tem aqui dentro está dentro desse meu dicionário. Eu criei então delta contatos. Agora, entre aspas simples, tom. Vou colocar uma string, seria como contatos uma lista telefônica. Como eu não vou fazer nenhuma operação com esses números aqui, como vocês podem ver, eu vou deixar eles como string, porque não faz sentido eu atribuir eles como realmente números, né? Então eu vou colocar, por exemplo, Tom está salvo na minha lista. O número é 9999900000. Esse é o número do Tom. Coloco Jerry, o que vai ser? 99999900022. E coloco também aqui o Stallone. Qual vai ser o número dele? 99999903333. Agora eu vou dar um print nesse delta contatos. Vamos ver o que vai aparecer? Dei print aqui o que aconteceu. Tom, o seu respectivo número. Jerry, seu respectivo número. Stallone, seu respectivo número. Note então que é bem útil o dicionário quando você quer associar, digamos, um conjunto de informações que estão correlacionadas. Por exemplo, eu tenho Tom, no caso que é um nome, e o número dele. Jerry, que é o nome e o número dele. Stallone e o número dele. O que isso está incluso? O que são todas essas informações aqui? E são uma lista de contatos. Ou seja, são informações que estão correlacionadas. Então faz sentido eu salvar dentro de um dicionário, que são informações parecidas que estão dentro delas. Agora vamos ver como adicionar elementos. Novamente, essa maneira que nós já vimos ali em cima. Por exemplo, eu tenho aqui. Eu quero adicionar o número do Neymar. Coloco então delta contatos, abre colchetes, Neymar, atribuo a esse valor essa string aqui com o número dele, 999995555. Dou um print delta contatos, vai aparecer de maneira atualizada aqui, incluindo agora o Neymar, além do Tom, Jerry e do Stallone. Agora uma forma alternativa de adicionar elementos em um dicionário. Eu coloco delta contatos, no caso é o nome do meu dicionário, ponto. Update, no caso update seria de atualizar, e quero acrescentar agora um outro contato. Abro parênteses, fecho parênteses, abro essas chaves, coloco por exemplo aqui Messi, que é o novo contato que quero adicionar, e seu respectivo número. E agora dou um print delta contatos. Note que agora tem Tom, Jerry, o Stallone, o Neymar e o Messi. Agora se eu quero mostrar um único elemento como nós já vimos, o que acontece? Esse que vem antes dos 2 pontos aqui, como nós temos o Stallone, que vem antes dos 2 pontos, é chamado como chave. E é como se fosse índice é como se fosse um índice para a nossa indicação, para nós nos situarmos dentro do dicionário. Aqui nós temos o Tom. Se eu quisesse dar um print no número do Tom, eu colocaria Tom aqui dentro. Como eu quero do Stallone, vou dar print aqui, vai aparecer o número do Stallone, que é esse daqui. 033033. Note uma coisa, que eu estou agora nós vimos como faz para adicionar elementos, né? E como mostrar eles na tela individualmente. Agora eu quero ver como que eu faço para mim remover esses elementos. Por exemplo, tenho o contato Neymar aqui, eu não estou mais conversando com o Neymar.
que eu faço? Quero deletar ele da minha lista. Então eu vou colocar delta contatos.pop, abro parênteses, fecho parênteses e coloco, no caso, essa minha chave, que vem antes dos dois pontos. Se eu quisesse deletar o número do Tom, colocaria Tom. O número do Jerry, colocaria Jerry. E print delta contatos, vamos ver o que aparece. Aparece então aqui só o Tom, Jerry, Stallone, o Messi e não aparece mais o Neymar, porque foi deletado. Outra maneira de remover elementos seria utilizando o comando del. No caso, eu coloco del, dou um espaço, coloco o nome do meu dicionário, delta contatos, abro, no caso, colchetes, fecho colchetes e colocaria Messi aqui, por exemplo. Quero remover também o contato do Messi, que não temos mais contato, não conversamos mais tanto. O que eu vou dar? Print delta contatos e vai aparecer isso daqui, então. Só os três removeu o Messi, né? Só tem agora na minha lista o Tom, o Jerry e o Stallone. Agora, por exemplo, eu estou conversando com o Stallone, conversei esses dias, e ele me falou para mim que ele trocou o número dele. O que acontece? Então eu pego agora delta contatos, abro colchetes, coloco o nome, no caso dele é uma chave que já existe no caso, e atribuo um novo número. Vamos ver o que acontece? Shift Enter, fecha isso. Shift Enter, vai acontecer que atualizou meu número. Note que esse era o número antigo, agora o número novo, que é coincidente com esse daqui que eu digitei agora. Visto isso, vamos ver agora como que eu faço para me mostrar somente as chaves do meu dicionário. Como nós vimos aqui, o que vem antes dos dois pontos é chamado de chaves. Para isso eu utilizo esse ponto keys aqui. Dou um Shift Enter, vai me mostrar todas as chaves. O que são as chaves então? Tudo que vem antes dos dois pontos aqui de cada elemento é chamado de chaves. Agora eu quero saber os valores. Os valores, no caso, vai ser o que vem depois dos dois pontos. O que está atribuído depois dos dois pontos. No caso, vai ser esses números telefônicos. Eu escrevo ponto values. Eu escrevo isso daqui. Ponto, isso. Abro parênteses e fecho parênteses. Vem tudo vazio. E assim eu consigo obter os valores de cada um, ou seja, o que vem depois dos dois pontos. E temos também para nós vermos a quantidade de itens que nós temos nesse dicionário. Que aqui, no caso, nós podemos observar aqui delta contatos.itens, no caso eu vou ver os itens do dicionário, Shift Enter aqui compilando novamente. Então eu vejo que temos o Tom, no caso considera um item, seu número, Jerry, seu número é um item, e o Stallone, seu número é um item. Então essas são opções bem interessantes para você ver. As chaves, no caso, que é o antes dos dois pontos, os valores, que são o que vem depois dos dois pontos, e os itens, que são o antes e o depois dos dois pontos, só que daí aqui indicado parênteses, vírgula, então é um item, parênteses, vírgula, é um item e assim por diante. E agora, para isso, nós podemos ver a função aqui para nós saber quantos elementos nós temos dentro do meu dicionário, quantos itens nós vamos ter. Que nós utilizamos a função len, no caso, que seria para nós verificar esse comprimento no meu dicionário. Nós damos Shift Enter aqui, vemos que tem 3 itens, como nós constatamos de fato aqui, né? Um item, 2 itens e 3 itens, no caso. Cada nome e associado a um número de telefone é um item nesse nosso dicionário Delta Contatos. Vamos criar outro dicionário chamado Delta Times. Vou, no caso, atribuir, abro, no caso, chaves, fecho chaves, time 1, 2 pontos, Corinthians, time 2, Barcelona, time 3, Palmeiras, né? Time 1 tinha que ser o timão por primeiro, né? Agora vamos ver aqui como nós podemos usar dentro do print, junto com strings, para associar esses elementos aqui. Vou colocar o maior time do Brasil é o, no caso isso é uma string, e coloco delta times, no caso abro colchetes e fecho colchetes e coloco time 1. Como vocês já podem ver aqui, Shift Enter, o maior time do Brasil é o Corinthians. Então no lugar no caso o nome do meu dicionário, e aqui eu selecionei esse elemento, ele vai colocar o que está depois dos 2 pontos. Colocou a string Corinthians. Assim também, da mesma forma aqui. Nós temos delta times e agora abro e fecho colchetes, time 3. E aqui a string não tem mundial. O que vai acontecer? Time 3 é o Palmeiras, então Shift Enter, Palmeiras não tem mundial. Não sei se perceberam a graça aqui da piada, né? Mas pelo que vocês podem observar, eu sou corintiano e vemos aqui que o Palmeiras de fato não tem mundial. Se o Python está falando que não tem mundial, quem sou eu para contrariar? Então vamos, vida que segue. E aqui só um print aqui para nós vermos o nosso dicionário de maneira completa, que basicamente é time 1 Corinthians, time 2 Barcelona
e time 3, Palmeiras. Vamos criar agora outro dicionário, que vou colocar o nome de Delta Filmes. E agora note que eu mudei aqui, no lugar de colocar uma string antes dos 2 pontos, agora eu mudei a notação. Coloquei 1, 2 e 3. Só para vocês verem que também funciona como eu já tinha mencionado anteriormente. Então, 1, 2 pontos, Rambo. 2, 2 pontos, Rocky Balboa. No caso, então, como o próprio nome do dicionário diz, Delta Filmes se refere a filmes. No caso, 1, Rambo. 2, Rocky Balboa. E 3, De Volta para o Futuro. E agora eu vou dar um print de Delta Filmes para nós vermos nosso dicionário. Está aqui mostrado nosso dicionário. E agora, por exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar um elemento. Só que agora nós vamos ver uma forma alternativa de adicionar esses elementos, que são, no caso, aqui eu coloco o quê? Delta Filmes, acrescento a chave, no caso que vem antes dos 2 pontos, 4 entre colchetes, e atribuo, no caso, uma string, que eu quero ler uma string, e um input, digite um filme da sua preferência. Vamos ver o que acontece? Digite um filme da sua preferência. Qual filme que eu vou digitar? Eu vou digitar Matrix aqui só para... que é um filme bem legal, por sinal. Note que é tudo filme recente aqui, tudo lançamento, né? Os filmes que eu coloquei aqui, não tem nenhum antigo, né? Brincadeiras à parte, né? Mas são todos filmes bons aí, se você está precisando uma dica do que assistir nessa quarentena, então fica aí essa sugestão, caso você não tenha visto ou faz tempo que não vê nenhum desses filmes, por que não voltar a assistir esses filmes? Lembre antes só de estarem assistindo as aulas aqui do canal Programando com Delta. Agora vamos dar um print em Delta Filmes. O que vai acontecer? Note que 1, Rambo. 2, Rocky Balboa. 3, De Volta para o Futuro. E 4, Matrix. Note que foi atualizado o nosso dicionário. Caso então você queira ler um elemento utilizando um input, é só você colocar então o nome do seu dicionário que você quer que salve, a sua chave, no caso, que nesse caso aqui, esse meu dicionário eu coloquei números, mas se fosse no caso dos outros dicionários, poderia ter colocado, então, se é no outro dicionário, vamos colocar time 4. Só que eu teria que mudar o nome aqui, né, para Delta Teams. E colocaria a mesma coisa. Feito isso, vamos ver um exercício aqui que eu vou deixar para vocês estarem resolvendo. Elabore um programa que faça o cadastro de empregados, solicitando informações de nome, sobrenome, idade, profissão e seu salário. Depois mostre na tela o dicionário com todas essas informações e também mostre cada uma dessas informações separadas. Para funcionários que estão trabalhando 5 anos ou mais na empresa, será concedido um aumento salarial de 10%. Para esses funcionários que irão receber esse aumento, mostre na tela o valor desse novo salário. Note que esse é um exercício que eu quero que você use o quê? Colete essas informações em um dicionário. No caso, você pode colocar esse dicionário qual nome? Informações do empregado, alguma coisa assim. E depois mostrar na tela esse dicionário com todas essas informações separados. O que você vai ter que utilizar? Se utilizar isso daqui, que no caso seria dar esse print em elementos únicos aqui. Por exemplo, assim, desta maneira. Note que eu já estou dando várias dicas para você fazer. E aqui eu estou mesclando já para você utilizar os condicionais, que no caso foi visto também na aula passada, que foi uma aula de exercícios, e na aula anterior a essa também, na aula de número 7. Ou seja, você tem um programa que envolve, além de dicionários, envolve os condicionais. If, elif e else para você estar utilizando aqui. Esse é o exercício que eu deixo para vocês. Eu vou colocar a resolução desse exercício nos comentários desse vídeo, não vou estar resolvendo, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, podem mandar um comentário ali que eu vou estar respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Vamos agora para um momento tão esperado das nossas aulas, o desafio supremo de número 7 da aula de número 8. Esse é o momento que você fica empolgado porque tem exercício para você resolver. Ou seja, se você fizer esses exercícios, quer dizer que você está treinando e está realmente aprendendo a linguagem. Vamos ver o enunciado. Elabore um programa em que você informe o nome de um time de futebol, a seu critério, informe o nome de um jogador desse time com sua idade, posição. Informe também os números de gols que ele fez nas últimas 5 partidas. Feito isso, calcule a média de gol destas últimas partidas e mostre na tela todos os resultados informados. Se o jogador tiver menos que 20 anos e uma média de gols nas últimas 5 partidas maior ou igual a 2 gols, ou seja, eu quero que essa média de gols dessas últimas 5 partidas seja a média de 2 gols por jogo, ou mais, né, pode ser, ele irá receber um abono salarial de R$100 mil.
mostre na tela se o jogador irá receber esse abono ou não. Note que é um exercício que vai envolver também um pouco mais de dicionários e também vai envolver condicionais aí. Além de você ter que fazer uma certa operação para você calcular a média desses últimos 5 jogos. O que eu sugiro? A média, então, como que calcula a média? A média, então, vai ser somar o gol da partida 1, o número de gols da partida 2, o número de gols da partida 3, tudo isso somando, né? Somar com o número de gols da partida 4 e somar com o número de gols da partida 5 e dividir tudo isso por 5. Basicamente, então, é este exercício. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem estar mandando aí seus comentários que eu vou estar respondendo. E também peço que vocês deixem a solução aí deste exercício aí que já começa a ficar um pouco bem mais interessante. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula aí onde pudemos trabalhar com dicionários. Agora você já sabe tudo de dicionários, já está dominando tudo. Você pode ver que tem várias utilidades para você utilizar dicionários. Você viu ali que nós colocamos contatos, colocamos times, nome de filmes e assim por diante. Então tem várias funcionalidades, temos esses exercícios aí para vocês estarem praticando aí, que é uma parte muito importante do seu aprendizado, né? Porque você ficar só apenas olhando eu fazer aqui durante a aula ainda não é o suficiente, mas se você estiver treinando realmente interessado, tenho certeza que a sua evolução será muito mais rápida. Pessoal, não se esqueça então de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para você não perder nada que vai sair aqui, porque sempre tem esse conteúdo diferenciado, esse conteúdo de qualidade. Mas não esquece de deixar seu joinha se você ficou até esse momento do vídeo. Essa foi a nossa aula de hoje e ficamos por aqui e até a próxima aula e até mais!